Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Rafael Fagundes, sejam bem-vindos a Café com Fagundes Podcast. Eu sou o hosting desse podcast, estou ao lado do Marco, que é meu co-hosting aqui nesse momento. E hoje a gente vem entrevistar José Godoy, da José Godoy Imóveis, que tem 17 anos de experiência no mercado imobiliário, é uma pessoa que é muito disruptiva do padrão do mercado. Então, por isso que a gente veio trazer ele para poder falar um pouco sobre mercado, inovações, que é uma pessoa que está muito antenada nessa questão de inovações, até na forma de mostrar para as pessoas, isso é muito legal. Então, seja muito bem-vindo, Godoy, e vamos rodar esse papo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, com a audiência aí. Obrigado pelo convite e vamos ver o que a gente pode agregar aí, né? Contem comigo aí. É que engraçado, sabe como eu conheci você, cara? Eu tava vendo eu ia vender minha casa e aí, cara, eu vi um vídeo seu no Instagram, e assim, eu falei, cara, esse cara é diferenciado mesmo, olha a forma dele posicionar, olha o que ele fala, ele evidencia o padrão do imóvel. Aí eu falei, cara, eu vou ligar pra esse cara aqui, porque realmente, cara, hoje, né, você vai contar a sua história pra gente agora, como você começou, mas você, Godoy, você realmente é o que eu falo, você é disruptivo mesmo, entendeu? Ou seja, a gente tem uma classe de corretores, cara, que, assim... Cara, acho que eles não conseguiram entender, tá, as inovações e as modalidades do mercado, e eles estão muito atrás, né? E o motivo da gente ter escolhido você entre muitos, né, é que você realmente é esse diferencial. E a gente queria que você contasse a sua história. Como é que começou o Zé Godoy, como é que é o Zé Godoy hoje e como é que você pretende estar daqui a alguns anos. Ah, legal. Inclusive, esse episódio aí da casa foi proposital, tá? Pra achar proprietários assim como você lá. Na verdade, até discorrendo um pouco sobre esse episódio aí da casa do condomínio, né? A gente tinha um cliente lá querendo comprar ou alugar a casa. Acho que era comprar mesmo, no caso era compra, né? E eu falei, não, tá tão difícil achar captações de casas aqui pela via comum que os corretores usam. O que o corretor tradicional faz hoje em dia, né? Vai nos portais, Zap Imóveis, Viva Real e outros aí, em redes, né, de imobiliários, veem as casas que estão disponíveis para venda. Mas assim, você não tem acesso a quem é dono, normal, né? Que aquele é um portal para visão do cliente. E eu não sou daquele corretor que gosta de ficar perturbando, ligando, pegando a lista, o telefone de uma forma invasiva e falar, eu tô com um cliente pro seu imóvel, você nunca me viu na vida, como é que você vai? Como é que eu posso confiar nesse cara aqui, né? Então, com estratégia de marketing digital, que hoje a gente consegue direcionar um anúncio para uma determinada região, um raio de ação do anúncio, e com pessoas que têm aquele perfil que você pretende. No caso, era proprietário de casas à venda, né? Por que eu não vou para a porta do condomínio, fico lá na frente da cancela, onde tem a placa com o nome do condomínio, e falo, ó, você, proprietário de casa, tal, quer vender sua casa? Entre em contato comigo. Foi aí que você entrou em contato comigo e a gente foi lá conhecer a casa, né? Mas falando um pouquinho da minha história, não vou delongar muito não, que são muitas nuances aí. Eu acredito que eu me tornei corretor mais por questão da profissão da família. Não, assim, eles não eram corretores, não tinham imobiliária, mas meu pai e minha mãe sempre foram muito de comprar imóvel, né? Reformar, vender. Já mexeram muito com leilão também. E, querendo ou não, desde criança naquela pegada, né? Às vezes você acabava de reformar a casa ali. Eu lembro quando eu tinha ali 5 para até uns 8, 9 anos de idade, tem essa lembrança, né? Chegava, meu pai lá, reformava a casa, tudo bonito, tudo certinho. Comprava mobília, decorava. De repente, passava 20 dias, nós vamos mudar. Vendia a casa. Aí, pra onde nós vamos agora? Por enquanto, nós vamos para um barracão no fundo da nossa autopeça. A gente tinha autopeça na região aqui de BH. Até construir a outra casa. E nisso entrava um outro imóvel no negócio, às vezes nem chegava a mudar, né? Resumindo a história para vocês, teve um ano que a gente se mudou 13 vezes. Nem um ano? Em um ano. Caramba. Gente. Acho que nem cigano, né? Mas assim, nessa idade, lógico, você não tem muita noção de negociação, essas coisas, mas eu entendi que aquilo ali era o ganha-pão. Era o sustento, né? Aí, conforme a idade foi chegando, o entendimento das coisas, eu percebi que era uma vertente do mercado imobiliário, querendo ou não, né? E, para resumir mais um pouquinho da história, meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, foi em 97. Mas toda aquela época de acompanhar enquanto eu pude ali, aquela movimentação, negociação, tive mais noção das coisas, né? Falar, onde que eu me encaixo nessa história? Nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse vendas. Mas também eu vi aquela figura do vendedor, ela sempre foi um pouco... Não era bem visto, né? Não. Vendas em geral. E eu, assim, acho que nada acontece antes de uma venda acontecer. Tudo é baseado numa venda, né? Falar, o que eu posso vender que tem mais valor agregado possível? Por que não? Imóveis, né? Tá praticamente no DNA, né?
E nisso eu comecei a ver onde que eu me encaixava para começar. Comecei na imobiliária pequena, na região que quem é de BH conhece, é o bairro Padre Eustáquio, né? Quase de frente para a igreja ali. E fui vendo como é que era o dia a dia da imobiliária, escutando cliente, conversando com um, com o outro. E vi algumas dores, né? Que eu via que o mercado não conseguia resolver. Tanto de quem estava vendendo quanto de quem estava comprando. E isso acontece muitas delas até hoje, né? A primeira coisa que eu acho que é a pessoa não saber ouvir. O profissional não sabe ouvir, quer falar demais, mas não escuta o que o cliente precisa, né? Verdade. E eu sempre tive como uma premissa de trabalho, escutar tudo que o cliente quer, né? E entregar o que ele precisa. Que tem uma diferença entre o que ele quer e o que ele precisa, né? E imóvel, o Marco melhor do que eu pode falar aí, imóvel nunca ele é perfeito 100%, né? Sempre tem um detalhe ou outro, às vezes você até constrói, às vezes não fica, faltou tal coisa, né? Então assim, eu vejo que um grande trunfo que eu tive nessa época, eu tô falando aí de 2006, 2007, foi primeiro saber escutar. Daí eu percebi as reclamações, foi muito de ver, tipo essas fax, né? Em vez de falar perguntas frequentes, eu entendi como reclamações frequentes. Eu falo com o corretor que eu quero imóvel assim assado, e me levo no imóvel que não tem nada a ver, eu reservei meu sábado com a minha família. No início estava até prazeroso visitar os imóveis, mas depois foi começando a ficar maçante, porque ele estava me mostrando que eu não queria, eu não pedi. E isso contribuiu muito para a figura do corretor de imóveis, que é, no final das contas, o vendedor, né, de imóveis. Ficar até um pouco, como é que eu vou falar assim, mal falado, né? Você não vê alguém falar assim hoje, quando eu crescer eu quero ser um corretor de imóveis. E eu sempre desejei, né, falar, quem sabe meu filho um dia possa crescer, eu quero ser igual meu pai, quero ser corretor. Então, trabalhei nessa imobiliária, eu comecei a carreira lá, né, na área de vendas de imóveis. Depois eu fui para uma construtora que era muito tradicional aqui em BH, que depois ela veio a falir com o tempo, mas foi um aprendizado assim que não tem preço, sabe? Não tem como estimar. Aprendi demais, estava indo até bem para a época, para a idade, né? Tinha uma coisa que não sai da minha memória que é dessa época, né? Que tem um diretor que era uma construtora que era assim, ela tinha equipe própria de vendas, né? Tinha loja na Savassi, enfim, quase todas as regiões de BH. E ali, naquela época eu trabalhava demais, ganhava bem, mas trabalhava muito, né? Chegava na loja 7h30 da manhã, às vezes saía de lá 9 horas da noite. E os corretores tinham a chave da loja, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Mas assim, dando mais um tempo na história, assim, eu lembro de uma reunião que o diretor chegou na reunião daquela que está cobrando meta, aquela história toda, né? Vocês estão achando o quê? Vocês perderam emprego aqui na consultora? Vocês vão ganhar bem assim aonde? Aqui vocês ganham mais que desembargador, mais que juiz, mais assim, ó. O pessoal acha que o corretor não vale nada, mas aí pode ganhar dinheiro, né? Mas aí aquilo ali, querendo ou não, me acendeu uma luzinha na cabeça. Pô, ganha mais desembargador, mais que juiz. Essa consultora aqui é de médio padrão. E o alto padrão? O que eu pensei? Otimizar meu tempo, né? Leia-se otimizar tempo falando, se eu me vender um imóvel, se eu comercializar um imóvel mais caro, em vez de ganhar igual, sei lá, se eu vendesse 10 apartamentos de 250 mil, vender um apartamento de 2,5 milhões. Aí comecei a me questionar, onde é que está esse público? O que esse público gosta? Como é que é a comunicação com esse público? Até que um belo dia eu cheguei, já não estava indo tão bem, que eu estava meio desmotivado já ali naquele trabalho, e nem fiquei muito tempo, tá? Foram menos de 2 anos. Eu falei, deixa eu olhar para os lados aqui. Na época, não sei se o Rafa vai lembrar, mas o Marquinhos vai saber bem, eram os classificados, né? Estado de Minas e tal. Lembro vagamente. Empresa tal contrato. Aí o que eu resolvi fazer? Sempre tive vontade de trabalhar sozinho um tempo à frente, aquele não era o momento. Então pensei, quero trabalhar numa imobiliária que trabalha com muitos lançamentos de construtoras e que tenham no seu portfólio as melhores construtoras de alto padrão. Nessa época eu já tinha um CRES, que é o credenciamento para trabalhar com imóveis, né? E nessa empresa que eu fui trabalhar, que era uma das principais, era a principal da época, né? Quem tinha um CRES pegava os plantões de venda. Então tinha plantões de venda nos bairros mais elitizados de BH, né? De mais poder aquisitivo. E aí, como eu já tinha aprendido na consultoria a atender o cliente, a abrir uma planta, explicar isso, detalhes técnicos, eu saía na frente dos 500 outros corretores que às vezes a empresa contratava só vendo se tinha todos os dentes na boca. Então, não desfazendo de ninguém, mas um desses, o cliente de alto padrão não quer ser atendido por ele. Então ali eu já usava um terno, já ia pro plantão de terno, sabia que eu tinha que andar alinhado, o carro alinhado, comunicação. E isso eu acho que me deu um booster, né? Vamos chamar assim, de tempo na carreira,
para enxergar um pouquinho acima do que a maioria enxergava e ver que numa negociação só eu ganhava talvez em um mês o que a maioria dos corretores não ganhava em 2 anos, às vezes. Verdade. Então, assim, eu acho que foi uma coisa, um insight bom que eu tive na época, né, acordar para isso, e valeu a pena, né? Agora, passei por outras empresas depois disso, até que chegou o momento que eu cansei e falei, acho que tá na hora, eu já fiz muitos contatos, muitos relacionamentos, né? E sempre morei na região da Pampulha e trabalhava na Zona Sul. Então, aquela questão de trânsito, às vezes perdendo 2 horas por dia ou mais. Foi antes da chegada do meu primeiro filho, eu falei com a minha esposa, agora tá na hora de montar nosso próprio negócio. E eu quero ficar perto de casa, quero acompanhar o crescimento do meu filho e tal, levar pra escola, buscar. Só que aí fiquei naquela coisa, né? Na Zona Sul você tem mais quantidade de imóveis de alto padrão do que na região que a gente está agora, apesar de ter muito também, né? Uhum. Porém, peguei a mesma veia, só que a gente trabalha um nicho mais de médio a alto padrão, que a região funciona assim, né? Misturado. E graças a Deus deu tudo certo, porque eu também acordei a tempo, né? Acho que esse aí foi um dos que no jargão popular o pessoal fala, eu cheguei na frente quando tudo era mato com facão, que foi acordar para o marketing digital. Então, muitas segmentações de negócios assim já acordaram antes, né, com essa advento das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e eu comecei antes. Já pegar um celularzinho que eu tinha michuruca lá, falar, vamos fazer um vídeo aqui, sai um negócio mais tosco possível, mas ó, eu já não tô tão enferrujado, já comecei. Quando você se coloca no caminho, as oportunidades vão aparecendo. Até que eu vi que o pessoal começou a gostar disso, pô, em vez de eu perder tempo com visita, eu já filmou um imóvel pra mim, eu já sei se serve pra mim ou não. Não gostei daquela característica, aí o cliente me ligar aqui, eu vi seu vídeo, legal, mas você tem um imóvel assim, sem assado? Que é aquela questão que eu falei no início, escutar, né? Escutava tudo, trocava uma ideia. E em questão de antes de ter essa tecnologia de redes sociais e tráfego pago, que a gente fala, né? Uhum. Que são os anúncios patrocinados. Se eu gastava lá 10 visitas para resolver a venda de um imóvel, hoje eu gasto 2, 3 estourando. Quando chega tanto. São poucos os atendimentos, que uma só eu já fecho a venda. E mantendo essa constância de médio e alto padrão, ou seja, um valor agregado de comissão, para não ficar perdendo tempo, essa parte burocrática, aquela história toda, um imóvel só você já liquida a situação. Verdade, bacana. E é legal de ver com relação a isso, como que você é uma pessoa que soube aproveitar essas questões, principalmente com relação à tecnologia. Que hoje a gente vê principalmente essa questão de visitas digitais, vê, por exemplo, esses pontos, como você faz, das apresentações que cativam muito. Às vezes, por exemplo, lá no escritório, até os meninos ficam mostrando, olha que legal, o Godoy postou aqui, não é muito bacana esse imóvel e tudo. Então, algo que muda essa experiência do consumidor, né? E com relação a isso, queria te ouvir um pouco sobre isso. O que você diz que a gente pode esperar hoje com essas novas tecnologias na experiência do consumidor, na questão dos imóveis, para ter essa maior imersão que a gente vê hoje? Hoje a gente tem muita novidade, né? Eu até recentemente eu recebi um cliente que até virou amigo lá. Ele levou uma tecnologia no escritório que é de tour virtual. Só que o tour virtual, quando a gente fala tour virtual, a maioria das pessoas pensa, é aqueles aparelhinhos que você põe no ambiente ali, mostra mais ou menos e tal. Hoje, não é esse tour que eu falo, que esse você faz com o celular até melhor que o próprio tour. Mas não é aquele empreendimento em planta. Você coloca um óculos 3D, você consegue ver a fachada do prédio como se você estivesse na frente dela de fato, na mesma dimensão pelo óculos, né? Você concentra o óculos no ponto ali, eu quero ver a sala. Você fica 3 segundos ali, entra na sala, você consegue andar dentro da sala como se fosse o tamanho real mesmo. Top. Eu acho que isso aí é disruptivo demais, que antigamente você tinha que abrir uma planta, o cliente não se imaginava, como é que ficou uma mobília, uma decoração, não tinha, comprava por assim, a localização agradável, tipo de produto, mas não tinha noção do que era estar dentro do imóvel. Então essa tecnologia, para principalmente em imóveis na planta, ela lançamento, nem na planta, lançamento, né? É sensacional. Então a pessoa já consegue ver se serve para ela, né? Outras coisas disruptivas que eu vejo aí, no caso da minha profissão, é a própria... hoje em dia os celulares estão muito avançados nas câmeras. A gente quer às vezes aquele pozinho mágico, acha que tem um negócio a mais, e o pessoal esquece que às vezes é simples. Você pega um iPhone hoje eu uso um iPhone que depois de muitos testes com N smartphones, você pega o iPhone, ele amortece o seu andar, você não tem aqueles pulos durante o vídeo, você consegue falar, o microfone é bom, e você tem aquela câmera ultra angular. E antigamente as primeiras ultra angulares de celulares comuns deixavam os ambientes redondos, hoje não tem isso mais.
Então você vai andando, falando, o microfone capta bem, e o cliente quer saber aquilo ali, como se fosse uma visita, se estivesse ali com você, porém pela tela do celular. Então, assim, acho que é uma coisa que ajudou demais no trabalho de corretor de imóveis. Cliente eu tenho uma percepção que é o seguinte: consumidor bem informado é consumidor comprador. E na área de corretagem de imóveis, o corretor geralmente quer esconder informação, endereço, que o concorrente pode descobrir lá captar o imóvel, porque pode acontecer tal coisa. Depois que você pega, mostra tudo, tira todas as dúvidas, aí o cliente tem uma experiência que a gente estava falando melhor. E isso ajuda demais. Ainda na disrupção tem um terceiro ponto que eu acho que, assim, quisera eu que voltar aos 16 anos atrás já existisse isso. Você segmenta seu anúncio para quem tem mais propensão a comprar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem, assim, genérico, né? Apartamento de 2 quartos. Quem geralmente compra um 2 quartos? Ou um solteiro, primeiro imóvel, alguém que está casando agora. No máximo, um casal sem filhos, geralmente, tá? Sim. Lógico que todas as pessoas podem comprar um apartamento de 2 quartos, porém tem um público que ele é mais comprador. É direcionado mesmo. Isso. Só que você consegue pegar o anúncio desse apartamento, direcionar para quem está noivando, para quem acabou de divorciar, às vezes, entendeu? 2 quartos. Você faz até a copy, que é a descrição persuasiva do anúncio. E você consegue a ferramenta escolar. Acabou de divorciar, precisa de um canto só pra você. É legal. O cara fica tipo, o cara tá lendo minha vida? Como é que é isso aqui? Tá bola de cristal, não é possível, né? Isso é assim, acabou de passar no vestibular, tá na hora de dar um apartamento de presente pro seu filho, uma coisa assim, sabe? Então assim, aí dentro disso aí vocês imaginam as possibilidades de acordo com os imóveis, né? Você fala em imóvel de alto padrão, igual eu já trabalhei muito aqui na região do Vila da Serra, que, não sei se vocês tiveram essa notícia, foi considerado a renda per capita mais alta do Brasil, até do que Balneário Camboriú, né? Sim. Então você consegue segmentar para quem é proprietário de BMW, Mercedes, sei lá, Porsche, Ferrari. É o público, né, cara? Você corta, deu um atalho absurdo. Você consegue colocar pessoas que moram nessa região em um raio de ação de 1 km para cima. Então, a pessoa vai ver seu anúncio toda hora ali, seu rosto aparecendo, que eu acho que isso também tem que acontecer, você tem que colocar o seu rosto na frente. E eu vejo que os corretores também têm muita dificuldade nisso. Eu acho que isso é uma coisa que me fez dar uma alavancada, que você se torna familiar para a pessoa antes de te conhecer. Verdade. Facilita o seu atendimento, né? Aqui, então 3 perguntas que eu vou te fazer. Primeiro, qual a grande dor hoje das corretoras? Segunda pergunta, por que os corretores mais perdem venda? E outra, qual seria o grande facilitador, tá, para que você consiga concretizar uma venda? Então vamos lá, de novo. A grande dor das corretoras. Por quê? Você tem mercado comprador e tem oferta, tá? Por que os corretores não fecham a venda? Isso até estou falando porque a gente já conversou disso. E terceiro, qual que é um grande facilitador de uma venda? Elencador principal é difícil, viu? Dá pra gente citar algumas aqui, mas a dor de imobiliário, da corretora em si, é atrair bons profissionais que sabem usar bem os ouvidos. A gente fala muito de tecnologia, estratégia e tal, mas em vendas é saber escutar corretamente e falar o necessário. E mostrar para o cliente que você está do lado dele. É parecer interessante ao invés de parecer interesseiro. É isso aí, concordo. Então, no meu caso, que hoje é como dono de imobiliária, né? Minha maior dor hoje eu tenho uma equipe boa, quero deixar isso claro, né? Bem coesa, sabe escutar o cliente, sempre tem o que melhorar, assim como eu também tenho, né? Mas eu acho que atrair esses profissionais está cada vez mais difícil, mas eu acho que não é uma dor só minha, né? É do mercado. Por que as pessoas ainda perdem venda? Porque você tem o comprador, você tem o cliente e a venda não acontece. Eu só vou conseguir te responder isso pensando na minha carreira. Pode ser. Imediatismo. Quer resolver tudo num atendimento só, numa venda só, quer empurrar as coisas no cliente, e o cliente sente isso. E cada vez que o tempo passa, vai ter um nível de sofisticação, de consciência das coisas do cliente, do mercado em geral, que ele sente o cheiro disso em você, vai sorrir para você, primeiro atendimento, mas nunca mais ele te atende. E quando ele não te atende, não te responde, mas já é uma resposta. Já é resposta. Entendeu? E o último, qual seria hoje um grande facilitador de venda? Aí eu vou mexer um pouco com vocês, né? Rapaz, vamos falar aí, ó. Atualmente, taxa Selic é altíssima, né? Financiamento, a gente sabe que a maioria dos imóveis são financiados, né? Financiamento bancário. E por mais que a taxa Selic esteja baixa, que é a taxa que também ajuda a regular os financiamentos bancários, ela sempre foi alta. É o histórico do Brasil, né? O custo do Brasil, né? E um negócio interessante, a gente vem falando um tempinho sobre o consórcio, talvez uns 2, 3 meses aí, né?
E eu não sabia que era tão bom. Até a gente tá montando algumas estratégias relacionadas a isso aí. E quando eu ouvi de uma pessoa que, ó, o consórcio chega a ser 70% mais barato que a taxa de administração mais cara. Aquilo me impactou. Opa! Mas resumindo, para responder a pergunta, seria isso. O que é um facilitador? Facilitar crédito para o cliente comprar um imóvel. É isso. Porque principalmente quando o cara quando ele quer a casa, precisa da casa, tem a entrada, mas quando ele vê, vou pagar em 360 parcelas, 30 anos de pagamento. Juro comendo solto. O juro comendo, o cara vai amortizar até quase a metade. E aí quando você fala, não, aqui ó, você tem aqui um apartamento de 1 milhão que você vai pagar aí, sei lá, 6 mil reais durante 360 meses. Mas se você fosse pagar em vez de 360 meses, você pagar apenas 200 meses, em vez de pagar lá 6 mil reais, você vai pagar 4.500. Cara, isso existe? E aí eu acho, né, e penso que é um grande facilitador para as imobiliárias, para o dono do imóvel, para o investidor e para todos, né? E esse, inclusive, é um grande ponto que a gente vai discutir aqui hoje, né? Sim. Né? Então, como é que você hoje, você tem quantos? 17 anos de história, né? Isso é uma história que você tem. E aí quando você vê uma ferramenta dessa que pode revolucionar o mercado, está revolucionando, né? Como é que você vê isso para o seu mercado hoje, Godoy? É porque assim, ó, na nossa imobiliária específica tem... Por que eu tô falando nossa em específico? Porque você tem imobiliários que são com carteira diversificada, pega desde popular, médio e alto padrão. Uhum. Você tem imobiliário só popular, né? Então você tem só alto padrão. Trazendo para o meu negócio que é médio e alto padrão, o cliente tem uma informação, não vou falar informação privilegiada, mas ele tem mais consciência do que ele está fazendo. Uhum. O gerente do banco dele fala que ele consegue fazer de acordo com a renda dele, né? Ele estuda também, está na internet, está acessando, está buscando informação. Tem conhecidos economistas, sei lá, que tem uma experiência para poder passar, né? Aí ele vê a taxa de juros e precisa de comprar, mas dá uma paralisada, não, vou esperar isso aí baixar. E agora a gente está na época que está custando a baixar. Baixa para 0 ponto alguma coisa. É a mesma coisa de nada, né? Então eu vejo que esse aí pode ser um facilitador, porque o consórcio ele permanece de uma forma... até pelas nossas conversas, né, a carta de crédito vai acompanhando a percentual de valorização, INCC, essas coisas. Ele não deixa de comprar o imóvel dele, vai pagar mais barato, indiferente do que está acontecendo na economia. Porque economia boa ou ruim, as pessoas precisam de morar em algum lugar. Né? Ou investir, né? E assim, até hoje eu fico com a luzinha acesa, depois eu conversei com vocês e vi essas possibilidades aí. Então, o que facilita na prática é isso. Não tem que esperar nada acontecer, tá aqui, dá para fazer, principalmente para quem pode se planejar. Isso é essencial. Isso é certo, ou seja, o planejamento em todas as áreas, em qualquer ramo de atividade, em qualquer coisa, mas principalmente no consórcio, né? A pessoa que consegue planejar, que tem um tempo maior para respirar, cara, ela consegue fazer um ótimo negócio, né? E eu fiz uma analogia, o seguinte: se você pegar um imóvel, tá, que ele vai ser alugado, ou a pessoa mora de aluguel, tá? E ela pegar o valor do imóvel e dividir por 200 parcelas, que nós temos consórcio hoje de 200, 220, 240. Se ela dividir o valor, olha que interessante, o valor que ela vai pagar de parcela para comprar o imóvel é exatamente igual ao valor que ela paga de aluguel. E aí a gente tem aquele pensamento, a máxima, né? Peraí, eu não quero descapitalizar porque eu preciso do meu dinheiro na empresa, eu prefiro pagar aluguel. Tá, ok. Mas o dinheiro que você vai pagar de aluguel é um dinheiro que o seu imóvel vai ser daqui a 200 meses, daqui a 180 meses? Vale a pena eu ter o meu imóvel? Claro. Né? Por quê? Em vez de eu despender esse valor para poder pagar o aluguel, eu estou pagando para mim mesmo. Vai ser meu imóvel. E essa é uma analogia muito interessante que a gente vai difundir e vai discutir. Por quê? Aqui, você paga aluguel, então troque o valor do seu aluguel por uma parcela do imóvel que vai ser seu. E isso a gente só consegue através de consórcio, que... né, é uma coisa nova, para mim também é uma coisa nova. Por quê? O consórcio foi muito mal vendido há anos atrás, né? Não tinha, sabe, uma regulamentação. Hoje não, você tem regulamentação, o consórcio é muito bem explicado. Uma coisa interessante, muitas vendas são feitas sem análise do crédito da pessoa. Hoje não, a gente faz análise do crédito antecipada, né? Mas é um diferencial seus, né? Tem muita gente de consórcio aí que só te vende. Só vende, esquece, né? Então a gente avalia o crédito antes, por quê? Porque a pessoa sabe que se ela for contemplada daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, ela está pronto para ela poder realmente ter o bem.
Porque muitas das vezes, você falou certo, que o consórcio é vendido sem análise de crédito e a pessoa não pode, ela pode pagar, mas não pode comprovar. E aí o que acontece? A hora que ela vai realizar o sonho, vira um pesadelo. Por quê? Ela não pode pegar o imóvel. Ela está contemplada, ela tem lá o crédito pronto para ser trocado, um crédito barato, mas ela não pode ter o imóvel. Por quê? Porque não foi feita uma análise prévia. E esse é um fator muito interessante que a gente trabalha, né? Então, para você que está ouvindo a gente, hoje o consórcio, gente, é uma ferramenta muito importante no planejamento para você fazer a aquisição do seu bem, né? Para você trocar, né, de financiamento, né, e para você planejar o seu bem, né? Você acabou de falar, a pessoa que vai casar, cara, ela vai conseguir planejar. Ela ficou noiva, ela, sabe, separou, né? Ela mudou de vida. Gente, para qualquer coisa a gente consegue planejar, e o planejamento é muito importante na vida de qualquer pessoa, em qualquer situação. Até quem tá no aluguel, porque um adendo importante é que às vezes as pessoas pensam assim: nossa, eu tô no momento, eu tô com aluguel, não tenho recurso para poder pagar mais o consórcio. Existem possibilidades, como a gente já viu antes, que você pode pegar uma carta na qual o valor que você vai pagar de prestação, ele vai ser reduzido até a contemplação. Então acaba encontrando com o valor que você vai conseguir adequar, e depois você consegue ter uma tranquilidade de sair do aluguel e depois começar a já planejar para ter um imóvel próprio. Então isso é muito legal quando a gente começa a ver essas nuances que tem dentro desse modelo, para que você consiga adquirir o imóvel próprio a um preço de aluguel sem ter que pagar os juros de financiamento, que no imediatismo o bicho pega, né, geralmente. Ou seja, acabou aquela desculpa, tá, gente? Não consigo pagar consórcio porque eu já pago o aluguel. Tem parcela reduzida de 50% até a contemplação. Contemplou, sai do aluguel e vai ter o dinheiro para pagar a parcela completa. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Exatamente. E já fica até a dica que eu queria dar que o pessoal, que você falou, se eu pudesse voltar atrás, né? Se pudesse voltar atrás no primeiro emprego, eu já tinha feito a carta de crédito. Se tinha de 70 mil, você não compra com 70, mas faz. Porque dinheiro você não vai perder. Economia forçada, ela vai se adequar à valorização do imóvel, depois vocês podem falar com mais detalhes, né? E o mais para acontecer é ser contemplado, vender ela mais caro e fazer outra até você conseguir o valor exato para poder comprar o imóvel que você precisa, né? Então, só começa, tá, gente? E dentro disso, hoje, a gente tem muito mais possibilidade também, a partir do momento que você vê que o consórcio, a partir do momento que a gente começa a fazer essa análise, principalmente do custo dele, tem um outro ponto que é interessante ser analisado, porque vamos pegar um outro ponto, que a gente primeiro falou do cliente que ele tem o potencial, mas ele não tem o recurso necessário. E quem quer comprar à vista? Melhor ainda, melhor dos mundos. Por quê? Esse recurso seu, você pode deixar ele capitalizado, você pode ter um rendimento sobre esse valor. Vamos pegar um cenário atual, considerando hoje uma taxa de juros que a gente tem por volta de 12%, 13%. Você pode, por exemplo, congelar esse valor que você tem de recurso, por exemplo, 1 milhão. Coloca esse valor numa aplicação que você consiga travar a rentabilidade, pega, por exemplo, um pré-fixado agora de 12%, e você tem a garantia de quanto que isso vai render. Ao mesmo tempo, o rendimento disso vai poder pagar muitas das vezes a parcela que você vai ter do consórcio, e muitas das vezes o que vai acontecer é o seguinte: você vai conseguir fazer com que, mesmo, lógico, vai ter uma diferença, mas ainda assim você vai estar capitalizando e tendo um rendimento superior ao valor que você vai estar pagando no final. Então tudo é questão de ajuste. Você vai ter que, lógico, se preparar para os lances, ou então esperar ser sorteado, mas a gente fazendo essa análise, eu acho que as pessoas vão ter muito mais possibilidade hoje, né, Godoy? E falando em possibilidade, tem uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi com vocês, né? Tem pouco tempo isso, inclusive, que me falei, melhor do que eu estava pensando no consórcio. Como a gente falou de planejamento, quem pode se planejar, o que você falou, não está com tanta pressa assim, pode ser que ele está com o dinheiro dele aplicado. Eu sei que não é uma promessa, ninguém deve prometer. Se algum vendedor de consórcio prometer que você vai ser contemplado, esquece aí, tá, gente? O sorteio que eu tô falando. Tô falando um caso de sorteio, né? Se ele não está com pressa, foi sorteado, o dinheiro pode continuar aplicado, o valor da carta dele vai render também o juro, vai pagar a parcela dele talvez, se não na totalidade, boa parte dela, e ele pode esperar mais um prazo enquanto o consórcio estiver com o grupo em andamento até o final, mas vai acontecer depois de ter o valor que ele aplicou mais o valor do consórcio que ele pagou, todo integral, né? Eu achei isso aí fantástico, eu não sabia que se você fosse contemplado, o sorteio, por exemplo, vamos supor que você fez um consórcio na carta de 1 milhão, né?
Eu não sabia que ficava lá rendendo, igual você citou a Selic, né? Selic. Dá quase, sei lá, dá o quê? 9? Sim. Pouco, alguma Porque coisa o rendimento é sobre o valor da carta. Então vamos supor, a pessoa foi sorteada, pagou 1 ano do consórcio. Vamos supor que pagou parcelas de R$5.000 mês. Depois você vai ter cerca quase uns 60 mil ali de valor pago, só que aí o valor é sobre o rendimento, por exemplo, uma carta de 1 milhão, 2, vai depender do prazo. Você colocou o seu dinheiro para sua camisa por você está tranquilo. Exatamente. Pra você ter ideia, existem pessoas, né, que estão aí num nível muito mais avançado de investimento, que ele diversifica muito, né, em todos os estágios, que ele compra a carta de crédito, sorteia a carta de crédito e deixa lá o dinheiro aplicado. Por quê? Primeiro, a carta sorteada você pode vender com ágio de 30%, que já é um dinheiro que você pode fazer nele qualquer hora. E segundo, você tem a aplicação de Selic, cara, sobre o valor total da carta. Então virou um investimento de verdade. Está hoje, né? E outra, o dinheiro está disponível para a hora que você quiser. Gente, apareceu uma oportunidade, um apartamento lá de 1,5 milhão, o cara está precisando de dinheiro, vende por 1 milhão. Você já fez dinheiro. Pronto. No caso do ágio, é importante até salientar um pouco, porque vai depender muito do custo de aquisição. Então sempre tem que fazer os cálculos assim antes de levar isso em consideração, mas é uma possibilidade sim. Ainda sobre essa oportunidade, uma coisa que eu acho interessante, você pode usar o consórcio para pegar essa oportunidade, esse imóvel de 1,5 milhão que está por 1 milhão às vezes, né? Estou falando de situações hipotéticas, obviamente, né? Mas vamos supor que achou esse imóvel de 1,5 milhão por 1 milhão. O consórcio vai pagando, quem comprar pode só assumir o seu consórcio também. Exato. Isso eu achei fantástico. Transferência de carta, excelente, bem. Outra coisa que eu achei muito interessante foi em relação ao consórcio, que eu achei, assim, é igual você falou, o consórcio veio queimado de algumas décadas mesmo. De algumas empresas não idôneas, vou chamar assim, né? Mas essa questão de poder também, você tem um financiamento do imóvel. Você pode usar o consórcio para quitar o financiamento. Também. Eu achei isso fantástico. Eu não sabia disso, né? Quer ver outra coisa interessante? Você tem um cliente lá da sua imobiliária que tem um sonho, porque imóvel, a casa própria é um sonho. Ele tem dinheiro para comprar um lote. Ele compra o lote, aí ele vai esperar mais 3, 4, 5 anos juntando dinheiro para poder construir. Olha o que ele pode fazer. Ele quita o lote, com o lote quitado, ele pode comprar um consórcio para construir a casa dele. E outra, nós temos 2 opções. Temos consórcios que você vai receber o dinheiro paulatinamente, ou seja, a cada etapa, né, do projeto, e temos consórcios que você vai apresentar o projeto com o custo e a gente faz todo o pagamento de uma vez só, após a contemplação, para que a pessoa possa fazer o consórcio. Então, você consegue pegar um sonho de 5 anos e trazer ele por valor presente. Isso é interessante e eu digo que é mais um gancho de venda e um facilitador. Concorda, Godoy? Hoje em dia a gente tem até construtoras que já começam a utilizar disso, né? Como mecanismo, por exemplo, ao invés de construir com capital próprio, começa a usar, lógico que aí tem alguns mecanismos que tem que ser observados a mais, e só que ao invés de estar usando capital próprio, ela está usando capital de terceiro a muito mais barato. Então, muito mais barato, né? Isso daí é incrível a capacidade que a gente tem. Tá. Hoje, a sua área de financiamento, Godoy, como é que ela funcionava e como é que você consegue ver que pode ser uma transformação hoje dentro da sua corretora? Na verdade, eu sempre busquei nas vendas deixar a parte do despachante que cuida do financiamento, transferência do imóvel, para ele resolver. Sempre indiquei a pessoa e deixei ele ganhar a parte dele. Tem muito imobiliário que quer ganhar em todos os lados, né? Então, eu sempre peguei um profissional de confiança para indicar e ele ganha o dele lá, mas aí o banco paga ele a comissão dele, aquela história toda, para resumir a história. Funciona bem, mas depois que você descobre uma coisa dessa aí do consórcio, é uma opção a mais para o cliente. Lógico que você sempre vai ter aquele cliente que quer financiar porque tem urgência, não pode esperar uma contemplação, mas mesmo assim, depois que você colocar a vida dele financeira em ordem, pode pegar o consórcio e acabar com o financiamento, igual nós citamos. Então, acho que isso aí vai ser uma mudança gradativa, até mesmo na descrição dos anúncios dos imóveis. Exatamente. Formas de pagamento, tá lá, o valor do imóvel à vista, possibilidades, né? Talvez a gente tenha que criar uma palavra melhor para isso um pouquinho. X de crédito, tantas de X, tal. Então, assim, você cria possibilidades para o cliente que às vezes, não imaginar que podia ser assim. Verdade. Mas quem faz a conta final, que eu acho que vai ser o divisor de águas. Aqui você paga X, fica no vermelho, e aqui você fica no azul, dorme tranquilo, né? Verdade. Eu acho que isso aí vai mudar, a gente até conversou sobre isso, né? A gente tem que reunir outras vezes também, inclusive, né? Para poder alinhar isso, mas eu acho que até no anúncio do imóvel, você colocando essa possibilidade, é um divisor de águas aí. Hoje, tem uma máxima, né, que fala o seguinte: todo mundo, você já vendeu
Quantos imóveis você já vendeu até hoje, mais ou menos, Godoy? Chuta um número aí. Você me apertou, você me abraçou, hein? Mais ou menos. Se fosse pra chutar uns 170, 180. Você acha que alguém arrependeu algum dia de ter comprado imóvel? Nenhum. Tá. Vamos pegar o imóvel que você vendeu lá atrás, um dos primeiros lá que o cara comprou. Vamos pôr 150 mil. Quanto você acha que esse imóvel vale hoje? Nossa, se for pegar lá atrás de 150... Vale na verdade, quanto? eu vendi até mais barato, né? Eu trabalhei em consultoria popular também. Essa parte da história eu pulei. Eu Pensa já vendi apartamento de, sei lá, 50 mil. Que hoje vale quanto? Pelo menos uns 300 deve valer. Cara, não tem como. Então, é um perde, né? super investimento. É. Agora, imagina uma pessoa que compra um imóvel, né? E ele pode, além de agregar o valor, né, a valorização do valor, a um crédito mais baixo e um facilitador. Como é que você coloca isso pro seu cliente que vai estar te ouvindo agora? Fazer o dinheiro trabalhar por ele, valer a pena, né? O suor dele, o trabalho dele. É igual você falou, você puxar pra trás esse aí que se pudesse na época comprar por consórcio, então é que eu tava rindo até aqui. Rindo até aqui, é verdade. Agora você tem também a possibilidade, não sei se talvez você ia falar disso um pouco mais à frente, você pode me cortar se eu estiver adiantando sua conversa, Não, tá? pode seguir. Que é a questão de comprar para investir, colocar para alugar. Isso Excelente. aí, eu acho que é incrível. É incrível. Fala nas suas palavras como é que seria isso, Godoy. Vamos pegar um valor bem aleatório aqui, um imóvel, sei lá, de 300 mil reais. Isso. Que num aluguel tradicional, esse imóvel na nossa região lá daria em torno de 2.000, 1.800 reais no aluguel tradicional, né? Hoje você tem as possibilidades, a gente vai avançar um pouquinho aqui nas ideias, né? De alugar esse apartamento, por exemplo, mobiliado. Só que todo mundo, igual eu falei, pensa no tradicional, aluguel tradicional, põe imobiliária, você tem aquelas dores de cabeça da locação, tal, manutenção do imóvel. E hoje a gente tem, por exemplo, o short stay, que é estadia curta. Quem já acordou para isso? Tipo Airbnb, tá, gente? Mas não tem só Airbnb. Você tem outras formas de trabalhar com estadia curta. O seu aluguel é pelo menos 3 vezes maior. Porque em vez do cara ir pro hotel pagar 5 vezes mais, ele prefere... Só que o seu consórcio, vamos supor que ele ficou em R$1.400, seu aluguel pagaria, você empata, né? De parcela. Ainda tá ótimo, né? Não tá ótimo? Tá nada muito pra... bom. Porque se fosse financiamento, aí sim tava... Sim. Não estaria tão bom. Mas você pega e multiplica por 3, com a estadia curta. Né? Então a pessoa tem a possibilidade de fazer um contrato curto lá, saiu, você já sabe que tem outra pessoa na fila para entrar ali, ganhando 3 vezes mais, pagando a sua carta de crédito, ainda pagando mais umas 2 cartas, você tem para comprar mais 2 imóveis. Então só não forma patrimônio quem não quer mais, né? Não tem jeito. E isso é realmente formação de patrimônio. Porque você vai usar a inteligência, né? De quê? De comprar alguma coisa. Você não precisa pôr dinheiro no mês a mês, porque o próprio aluguel quita as parcelas do financiamento, né, entre aspas, do consórcio, tá? Aí você quitou por um período para os imóveis, ele é seu, acabou, e você vai ter, cara, uma renda vitalícia. Eu pego um pouquinho antes disso, que é a necessidade básica morar. Então você não tem que ter a preocupação, sempre vai ter alguém querendo comprar e vender imóvel e alugar. Alugar mais ainda, né? Você tem mais pessoas que alugam que compram, na verdade. Pelo menos no nosso negócio eu percebo muito isso, né? Você sabendo que você pode comprar através de um consórcio, você tá até 70% mais barato, né, do que um financiamento tradicional, até mais em alguns casos, né? Sim. E a parcela do imóvel lá tá paga, você dorme tranquilo, ainda sobra duas vezes mais o valor do aluguel, 3 vezes, para fazer novas cartas, comprar outros imóveis, poder esperar um sorteio talvez, uma hora boa para poder dar um lance fixo ou livre, né? Eu vejo ainda, né, vocês me ensinaram um pouquinho, né? Já aprendi um pouco e eu já comprei umas 7 cartas com eles, tá, gente? Aqui é a próxima pergunta, né? Você vende o que você compra. Sim. Por que você comprou tantas cartas de consórcio, Godoy? Então, uma pessoa que eu acompanho do marketing digital, que ele criou um jargão que depois que você vê, não tem como desver, né? Vocês me mostraram isso aí, eu tava lá acumulando um capital para comprar um determinado imóvel lá, por que eu vou esperar tanto assim? Só que eu vi a possibilidade de pagar mais barato com financiamento e comprar mais imóveis, né? Então hoje tem umas 7, 8 casas, nem quantos falam? 7, 8 que nós compramos aí, uma vez. mais ou menos. Que é uma alavancagem patrimonial. A parcela reduzida, né? Exatamente. E bora trabalhar quando tem saúde, fazer as casas, na hora que for descansar, tá lá os aluguéizinhos lá, as árvorezinhas de dinheiro, né? Um pezinho de dinheiro, né? Que é isso que a gente chama de carteira imobiliária previdenciária, porque hoje é um caminho muito interessante para quem pensa questão da aposentadoria, um dos meios que
a gente vê, diferente do mercado financeiro tradicional, talvez, que algumas pessoas ainda ficam nessa briga de relação de imóveis versus investimento em liquidez, que você tem que ter um equilíbrio entre essas coisas. E se você souber usar bem, eles trabalham mutuamente, porque você vai saber usar o seu recurso e tomar dinheiro mais barato. A partir do momento que a pessoa consegue fazer isso de uma forma mais bem preparada, o objetivo é que no futuro ela tenha muito mais tranquilidade, porque o dinheiro vai só trabalhar para você, né? E o Brasil, tem muita gente que critica, eu nem fico entrando muito nessa pegada não dos críticos de mercado imobiliário, porque gosta de ações, gosta de bolsa, aquela história toda, mas o fato é que você tem que se preparar para saber mexer com isso. Sim. E tem aquele ditado antigo, né? Que a gente não sabe se veio do bisavô, tataravô, até mais para trás, talvez lá pro lado de Adão e Eva. Quem compra terra não erra. E ali onde você põe a mão. Ali você consegue falar, isso aqui é meu. Não depende do mercado que aconteceu, se a bolsa estourou, meu imóvel tá ali. E isso aliado a essas formas de poder comprar de uma maneira mais facilitada, mais fácil de pagar, né? A valorização do imóvel vai ser sempre maior. Sempre. Igual você citou aí, não regride, né? Nunca. A não ser que aconteça alguma fatalidade climática, sei lá, alguma enchente, nunca aconteceu do nosso lado, talvez não aconteça, né? Difícil. Mas você pergunta, você já viu alguém? Não, nunca vi. Nunca vi. Então sempre vai estar ali, o tempo vai passar, vai valer mais. E é isso. Então o financiamento tradicional, os investimentos tradicionais não acompanham, principalmente com essas novas modalidades, short stay. Me fala aí uma taxa aí que você... Não taxa, né? Uma aplicação que você faz no banco ou na bolsa, qualquer outra que seja, segura, obviamente, né? Que você não corra riscos, que vai te dar aí 3 vezes mais. Não tem jeito. Não tem. E isso dá. Eu pensei nisso também para poder comprar as cartas, tá? Sim, com certeza. Porque querendo ou não, o TDAHzão aqui fica meio olhando pra tudo, até que eu ponho dinheiro aqui, ponho dinheiro ali, mas depois que eu olhei assim, ó, pra não ter dor de cabeça e trabalhar tranquilo, eu acho que o ideal é isso aqui, então. Daqui a pouco o imóvel materializou ali, né? As parcelas, acabou. Muito bacana que você falou sobre a questão de valorização. E até pegando um ponto que você falou da frase, quem compra terra não erra, eu discordo um pouco dessa frase, mas eu tenho um motivo do porquê você não discorda dela. Hoje, eu acho que tem uma coisa que a gente sempre fala muito, que é um grande amigo nosso, um abraço pro Dirceu aí, que ele fala o seguinte: quem engole pedra tem que espelhar a pedra depois. E ao mesmo tempo também, essa que é a importância do seu trabalho, que hoje tem muitas pessoas que não sabem valorizar o trabalho do corretor, acha que é só intermediário e tudo. Então, a partir do momento que você tem alguém para te assessorar em compra, é muito mais difícil de você errar. Agora, vai comprar um imóvel no meio do nada, que não tem nada perto de valorização e tudo, a pessoa vai acabar errando. Então, é muito importante esse trabalho para a pessoa não achar também que, tipo assim, gente, é importante esse trabalho. Tem todo um pós e pré-venda que é feito para poder analisar qual que é o potencial, tudo. Então, isso é muito importante para a pessoa também não errar. Então, muitas das vezes, quando você está comprando um corretor, ele fez toda uma pré-análise ali antes para poder te passar essas informações. Isso tem um custo. As pessoas, às vezes, o brasileiro tem uma mania de achar de que tudo que está sendo levado tem alguém ganhando nas minhas costas, mas tem um trabalho que é importante por trás, né? Isso aí talvez entre um pouco atrás na conversa. O que você acha um diferencial? O meu na carreira eu sempre prezei muito por isso. Que acho que se eu pudesse adicionar mais um ponto, seria essa questão de prezar pelo relacionamento, network, né? Então, o que você não faria com você, não faça com os outros. Uma regra áurea, né? E quando você atende o cliente, fala, você sabe que você está vendendo aquele imóvel para ele ou alugando para ele, que é uma coisa que você faria para você mesmo. Você sabe que o negócio é lícito, é saudável, que ele não vai perder dinheiro, você tem esse cliente até o resto da vida. Seu último dia de vida, né? Sempre prezei muito por isso. Então, desses 17 anos, vou fazer 17 na verdade, né? De carreira, eu tenho clientes que eu atendi no primeiro ano, conversa comigo até hoje. E cria uma fidelidade, né, cara? O cara realmente... porque algumas pessoas tentam burlar o papel desse profissional. E aí fica no que o Rafa falou. O corretor, cara, de imóvel, ele foi feito para isso, ele é treinado para isso, ele conhece as modalidades, e o cara quer dar aquela voltinha e fazer o Lady Gerson, levar vantagem. E isso é um grande problema na minha profissão, gente. A figura do corretor é um pouco mal vista, né? E acaba que muitas pessoas colocam os corretores de imóveis como um todo no mesmo cesto. Não é por aí. Igual o corretor de seguro. Se for um corretor de seguro de confiança, que sabe o que está fazendo, está informado, né? Estuda, sabe o que está fazendo, é diferente de ser atendido. De imóveis, o vendedor de carro, enfim, qualquer profissão você vai ter bons
imóveis profissionais. Isso é até um clichê falar isso, né? Porém, quando você se prepara, eu, por exemplo, percebo que muito dos problemas do corretor é enxergar o cliente como se fosse um pedaço de dinheiro na frente dele ali. Não preza pelo relacionamento. Sim. Entendeu? O cara, a primeira vez ali, o cliente a primeira vez, já pega o calculador que chega no escritório, não, se eu vender isso aqui eu vou ganhar X mil de comissão. Ele já não consegue atender direito. Não consegue. Ele tem que pensar o seguinte, se eu fizer um bom trabalho, uma hora eu vou ser remunerado. Então, primeiro eu vou atender as necessidades do meu cliente, depois consequência. Quando você consegue ter esse discernimento no início da carreira, é melhor. E eu, graças a Deus, foi assim para mim. Mas, infelizmente, tem diversas pessoas com diferentes tipos de criação, o que entende como certo e errado, e acaba que essas pessoas, quando ingressam no mercado imobiliário, assim como outros, atrapalham o mercado. Então, quem faz certo sempre tem vamos dizer assim, um lugar ao sol, né? Então, verdade. Isso aí ajuda bastante. Então, hoje, né, por que a gente chamou você aqui? Que nós apresentamos para alguns corretores esse projeto nosso, né? Tem gente que não entendeu nada, tantos que entenderam de forma errada. E assim, o que a gente queria é que a pessoa multiplicasse isso. Porque, cara, que virasse um facilitador para ele, né? E você realmente entendeu isso. Tiveram uns aqui no início não entenderam nada e no final tava igual no início. É verdade. Literalmente, entenderam nada e no início. Mas talvez até por isso não tenta absorver informação, não estuda e fala, o que esse cara tá falando e tal. E aí você também, às vezes, eu acho que acontece no seu mercado, que você fez a leitura do cliente, você entendeu o que ele precisa, você levou o produto certo, o cara falou, não, mas você vai apresentar só esse? Cara, o que você precisa é esse. O seu remédio é esse. Não, mas e o cara tá acostumado já a olhar 300 para poder olhar. E aí, essa leitura que a gente fez, não, realmente o Godoy entendeu. E é legal quando o cara consegue captar, fazer leitura. Né? E isso a gente entende que você vai conseguir multiplicar muito. Você vai conseguir ajudar o seu cliente, você vai conseguir se ajudar e principalmente levar para sua equipe. Que eu vejo que são pessoas ávidas, né, de conhecimento. Mas nós conversamos sobre consórcio, tem o quê? 3 meses? Sim, um pouco vocês já me passaram, quantos clientes eu já levei no seu escritório, no meu, né? Muito. Porque nós temos o escritório, tanto deles quanto o meu, no mesmo prédio, tá, gente? Na mesma região, no mesmo prédio. Então o Godoy marca uma reunião com o Rafael aí. Isso aí. Já tivemos vários fechamentos aí também. Verdade. Não tem como, né? E estamos plantando muito, né, cara? Porque na verdade o consórcio é semente também. Você planta, coloca uma terrinha, leva uma água e a coisa vai crescendo. Na verdade, hoje em dia eu não participo tão ativamente dos atendimentos, né? Às vezes eu acompanho mais os corretores do que eu atender os clientes em pessoa, né? Porque o volume vai aumentando, às vezes fica bem difícil. Mas quando eu escuto a conversa do corretor com o cliente no telefone, então eu estou atendendo, estou fazendo eu chamo de pré-venda, né? Entendendo as necessidades para poder entregar o que o cliente precisa, eu já falo, não, vem cá conversar comigo, vamos tomar um café comigo, você está indo para um caminho que você vai gastar X e eu posso fazer você economizar X e levar algo melhor. Não, então peraí, que dia que você pode me receber aí? É porque realmente não tem como, não é uma realidade que, já que você tem, se é uma coisa lícita, você trabalhar a seu favor e fazer seu dinheiro valer a pena, você só faz financiamento hoje se tiver... o último caso. Meio doidão, né? Como diz o nosso amigo Loredo, né? Aqui, se você tem dinheiro, como é que você compra? Compra com consórcio. Não, mas eu tenho dinheiro para comprar um apartamento à vista. Compra com consórcio. É muito mais barato. Deixa seu dinheiro lá. Alguns estão preparados para essa conversa ainda, né? Já tem gente, né? Não, mas eu tenho dinheiro para comprar um apartamento à vista. Tá bom, deixa seu dinheiro guardado. Não sei se vou ser indelicado de citar o seu caso aqui. Não pode. Não vou ser indelicado a ponto de falar quantos imóveis, tá? Mas teve um caso lá que é imóvel seu, que você ia fazer uma venda estratégica lá para um outro investimento. Falei, para que eu vou vender se eu posso fazer a carta de crédito? Continua com o imóvel paga a sua carta, você já está... Comprar de mim mesmo. É verdade. Comprando de você mesmo, o imóvel continua, né? Sim. O patrimônio e se pagando para poder produzir outro. Então, e é importante por isso conhecimento. Isso é uma operação que são poucas administradoras que fazem, não é qualquer uma. Então tem que saber onde fazer e todas essas minúcias. Na verdade, depois de descobrir isso tudo aí, gente, eu devia pegar... falta tempo pra gente, na verdade, né? Devia pegar minha lista de clientes desde lá de trás, né? 2006, 2007. Eu preciso tomar um café com você aí. Eu tenho N investidores, tem muitos imóveis. Falar, esse imóvel aqui pode virar outro imóvel. Pode virar 2 imóveis, pode virar 3 imóveis. Mas falta tempo, né? Então isso aqui é até para poder abranger mais pessoas aí com esse conhecimento aí e ajudar a fazer o dinheiro multiplicar aí. É uma ferramenta que a gente tem, isso é uma ferramenta que a gente tem para levar essas pessoas que às vezes não têm contato direto. Informação é poder, né? É isso, cara.
Fundamental. Informação é poder. Com certeza. Falando de formação, uma questão muito legal que você falou, de INCC. Quando as pessoas compram imóvel, elas geralmente tendem a pensar, nossa, mas a questão, além dessa questão de consórcio que a gente falou da possibilidade de rendimento, eu vou ter o valor do aluguel, só que elas esquecem desse simples índice que, na verdade, ele é quase mágico ao longo do tempo, quando a gente vê também, né? Então, o que você tem a me dizer a respeito disso? Eu acho que, de novo, informação, né? Uma pessoa vai comprar um imóvel, sempre que você fala assim, ó, vou comprar um imóvel, principalmente você faz parte de uma família que não tem o patrimônio, não tem pelo menos um imóvel no nome e tal, sempre vem os críticos, né? É o cunhado espertão que nunca comprou nada também, que fala, não, você é doido, pagar INCC, sua consultora quebrar e tal, que muita coisa de INCC está relacionada à consultora também. Mas o que acontece? As coisas vão encarecendo com o passar do tempo. Você tem esses índices até para regular isso aí também. Então você vai comprar algo que não está pronto, principalmente, não tem nada para poder aumentar o custo daquilo ali, para poder bancar esses aumentos, você tem que ficar esperto já com isso. A consultora está me vendendo em obra, mas não está cobrando INCC. Então não é uma coisa errada. Porque as coisas vão encarecendo. Na pandemia isso aí saltou de forma... Não teve na história, acho que não teve, absurdo, né? Nunca teve. Eu não lembro, né? Então, assim, primeira coisa, tem que desmistificar algumas coisas. E a INCC é uma delas. Índice Nacional de Construção Civil, que regula preços baseados em mão de obra, insumos de construção civil, e está aí para isso mesmo. Aumentou, tem que aumentar a mão de obra, tem que aumentar não sei o quê, você também tem que pagar um pouco a mais. Mas também o seu imóvel valoriza acima disso. Pelo menos, assim, exceto a pandemia, que foi um caso atípico, isolado, o imóvel sempre passou do INCC. Então, é estudar. Se a gente fosse escorrer do INCC, que esse podcast ia durar até amanhã. É verdade. Mas é um índice, gente, como qualquer outro. Você corrige pela poupança, é um índice. INPC é outro, por aí vai. Mas isso aí é caso a caso e a gente numa consultoria personalizada aí, a gente consegue explicar tudo direitinho, né? Mas ainda assim, quando a gente fala de INCC, a valorização do imóvel sempre ela é no mínimo o dobro do que INCC. Por exemplo, você comprou uma planta, o imóvel não está pronto, tem que ter uma correção. Aí você pega, eu comprei na planta, o imóvel vai, no mínimo, vai crescer 50%. Você não paga 50% de INCC durante a obra nunca, cara. É menos de 1/3 desse valor de 50%. Né? E é padrão, cara, não tem como. Né? Ou seja, você vai ter um pagamento fracionado de um bem que vai quase dobrar de preço e você não quer correção? Tem jeito não. Aí é fato. Mas eu acho que é isso, são muitos mitos em cima disso e só com mais tempo a gente discorrer, mas eu prefiro que, inclusive, gere uma curiosidade para o pessoal procurar a gente, né? Verdade. Agora você falou até um ponto importante que eu achei bacana de falar. Falou sobre a questão de imóveis em construção, lançamento. Como uma pessoa sabe identificar uma oportunidade, principalmente pro lado do investidor agora, de saber identificar essas boas oportunidades para poder investir, o que são as tendências também com relação a imóveis a partir de agora? Você até deu uma passada sobre isso, mas eu acho que vale da gente aprofundar. Tem que ter um bom corretor de imóveis. Gente, assim, eu gosto muito de ler, né? Sei que vocês também gostam. Eu li uma vez um livro aí que eu não vou saber falar o título dele agora, depois se alguém tiver alguma curiosidade eu posso procurar saber e passar depois. Que o principal fator de um imóvel para saber se ele é bom são 3 pontos, na verdade. Localização. A primeira coisa que você olha no imóvel é a localização. Se for imóvel em construção, reputação de quem está construindo. E pela internet hoje, isso aí melhorou demais para quem precisa de informação, verdade. Dá uma googada, né? Você vê ali o número de avaliações, você tem um tal do Reclame Aqui também. E as mais famosas sempre estão mais em evidência no mercado, né? Vê saúde financeira hoje, a maioria é capital aberto, você tem acesso à informação. Mas o elenco principal, a localização, o tipo de produto, se ele tem a ver, se ele é condizente com aquela localização, por exemplo, você não vai construir Minha Casa Minha Vida na região de Zona Sul. Então, mas ninguém faz também, né? Mas assim, é só uma questão de lógica mesmo. E fora isso aí, você sabe que é uma consultora idônea, você vai ver também pelo um comparativo, que hoje que a internet também é comparação. O método comparativo ele é meio que infalível, né? Entre aspas. Você vê a média de preço do mercado, por aquele perfil de empreendimento, se é médio alto padrão e tal. Se faz sentido aquele investimento. E assim, de novo, a gente volta lá atrás, né? Não teve um que alguém comprou que ele continuou valendo que ele pagou em planta. Sempre valorizou. Verdade. Na verdade, se a localização for boa, a primeira coisa que vai acontecer, aquele empreendimento que foi lançado, tem aquele stand de vendas ali,
Um ano depois, se a localização for boa, o preço estiver condizente, já não tem mais nada para vender. Aí o que acontece é aquele chororô de quem deixou de comprar lá, porque foi escutar o cunhado esperto, o tio que conhece demais, né? Sabedoria de boteco, né? Aí ele se arrepende, porque, nossa, quando lançou era X mil, agora é isso tudo, que absurdo. E sempre é um absurdo, irmão, não vale aquilo não, é absurdo. É assim que funciona a engrenagem, gente. A economia é assim, né? Então, a dica que eu dou para assim, de ser uma forma mais inteligível, né, mais prática de explicar, é isso: localização, relevância de quem está fazendo, né? Isso é importante. Você tem também algumas vertentes, isso aí que é grupo de investidores, às vezes e tal, mas é uma coisa mais, tem que ser olhada mais de perto, né? Que mesmo no grupo de investidores você pode dar tem uns BOzinhos que você tem que dar uma olhada. Que é outra coisa que você pode até fazer a mentoria sobre isso, né, Marquinhos? Tem muita experiência. Mas é isso, eu acho que o principal seria isso. E as tendências? O que é a tendência de imóveis que daria, quem está entrando no lado já mais do investidor, dá para poder buscar e esperar a partir de agora? A tendência que eu tô vendo, principalmente vindo que tudo começa no Brasil, em São Paulo, né? São as micromoradias. Você tem moradia lá, se não me falha a memória, tem até de 18 metros hoje, né? Muito pequeno. Acho exagerado, na realidade de BH acho que não vingaria, mas apartamentos pequenos de até 35 metros já são realidade. E com preço caro, né, cara? Só que a construtora, não é uma construtora de forma assim só para vender. Você tem todo um processo de home staging, estudo de mercado. Por exemplo, nossa região lá tem faculdade. Tem algumas faculdades, né? Às vezes a pessoa vem do interior para estudar e tal, vai pagar um aluguel, o pai, que às vezes é um agronegócio, tem investimento no interior, fala, não, em vez de lugar, eu vou comprar para você. Então você tem apartamentos lá na nossa região, por exemplo, que é a região da Pampulha, para quem conhece BH aí, 35 metros, ou ele é loft, ou um quarto e sala, um lugarzinho para lavar a roupa, que hoje é lava e seca e tal. Só que a consultora te entrega ele todo mobiliado. Prontinho. Com talher, com a rouparia, né, e tal. É chegar e morar. E aí quando a gente fala de investimento, tanto é para alugar para esses estudantes ou profissionais liberais, ou para esse short stay, que é colocar no Airbnb. Hoje não é difícil colocar uma pessoa para entender o negócio, ficar por sua conta administrando, ou escolher uma imobiliária, né? É que imobiliárias hoje é muito tradicional o método de locação, prefere um contrato mais longo. Então essas imobiliárias que acordarem para isso também, para contratos curtos e fazer esse... Querendo ou não, também um concierge, né? Uma coisa do tipo. Elas vão sair na frente também. E já está acontecendo. Hoje o mercado muda muito rápido, né, cara? E você tem que estar atento, você tem que sair do quadrado. Pensar fora da caixinha, porque... Quem, cara, fica naquele pensamento lá de trás, o cara vai ser engolido, né? Sim. Não, e é legal, cara, provar na prática pra vocês. Semana que vem eu vou pra São Paulo, pra um evento, que é 2 dias. Aproveitei pra dar uma esticada e ficar uma semana. Deixei pra escolher hotel, última hora. Uma semana do evento. Acho que tem alguma coisa? Lá na Alphaville e Barueri, não sei. Caro pra caramba. Não. Aí eu falei, olha, agora e tal, vai rolando o Booking ali, tá olhando pelo Booking, né, o site do Booking. Você já tem essas moradias de short stay. Tô indo pra um estúdio de 40 metros, tem mesa, que eu gosto de ficar lá trabalhando, lendo um livro, alguma coisa assim. Tem um sofá, cama gigante lá e tudo novinho, limpinho. Vou lá, eu vou ficar 300 metros, que é mais perto do que o hotel que eu ficaria mais próximo do local. Que massa. Só que eu tô ficando, vou abrir números aqui pra vocês entenderem, tá? Tô ficando uma semana pagando R$1.500. Uma locação tradicional talvez daria 1.200. Exatamente. Então aí você põe a conta, uma semana 1.500, 2, 3, por aí 6 mil no mês. O aluguel tradicional, 1.500. 1.400, 1.500. Olha como é que é. E isso é pra pensar, seja, né, funciona. cara? Tá funcionando na prática comigo que sou corretor, entendeu? Você acha que eu tô achando ruim? Ótimo. Ótimo. Aprendeu com isso, vai vender a ideia pros seus clientes e ainda tá usufruindo do... Vender pra você, vender uns terrenos pra você construir micromoradias aí. Tô querendo. E agora, uma coisa que veio à mente, a gente falando muito sobre investidor, me conta exemplos, por exemplo, de case de sucesso que você tem conhecimento nesse caso, principalmente de investidores que souberam aproveitar dessas oportunidades. Principalmente os que compraram terrenos e lotes lá atrás. Porque para acontecer qualquer coisa de construção tem que ter um chão, né? Um terreno. Cara, e tem até um assunto assim que me incomoda, tá? Lá no condomínio que vocês moram, minha mãe deixou de comprar lá, sei lá, 20 e tantos anos atrás, lote de 30 mil reais. Ia comprar 4 por 30 mil. Foi escutar esses espertões aí, que até sabia mais do que ela, não tinha muita experiência de investimento. Então deixou de comprar. Não, esse aí não vai vingar por causa disso, daquilo. Para resumir a história, para vocês entenderem, gente.
dentro de BH, condomínio dentro de BH, dentro da cidade é difícil, tá? Então é um condomínio que hoje tem um Verde Mar, que é um supermercado referência de alto padrão em BH, né? Do lado do condomínio. A região já evoluiu bastante, é um dos bairros mais valorizados da Pampulha. Hoje um lote lá, o mais barato é R$1,5 milhão. Então minha mãe deixou de comprar 4 por 30 mil. Então assim, os que compraram, até no condomínio, que eu conheci, muita gente comprou lá na época. Eu já trabalhei para muitos construtores, né? Tanto para eles quanto para eles assim diretamente, né? Como empregado e como analista de lotes também. Ó. Vale a pena comprar aqui? Olha para mim, olha a documentação, essas coisas. Todos que compraram ganharam dinheiro. Ou transformaram num prédio ou numa casa que construiu para revender. Então assim, eu teria N casos, mas acho que o mais emblemático é esse aqui. Não foi um caso de vitória, né? Mas deu para... Foi um duro aprendizado, mas foi um aprendizado. E é legal isso que você está falando, porque ao mesmo tempo isso foi um marco, por exemplo. A gente falando do Fazenda da Serra, por exemplo. O que é uma coisa que marcou muito com relação a essa época? Muita gente foi no achismo. Não sei se vai, vai dar errado. Mas tem uma coisa que foi o que você falou dos 3 pontos, né? Que marcou muito. Localização. Olha a questão da localização de onde foi feito, para a tendência das vias que iam passar ali. Então, quem acabou perdendo essa oportunidade e por ouvir outras pessoas, acabou fugindo da parte analítica. Tem que analisar, gente, olha, o que é a tendência daquela região, o que pode ser feito. Então acabou que se perdeu muito por causa disso também. E essa questão da parte analítica, às vezes a pessoa, por mais que ela estude, às vezes tem alguma dificuldade, não consegue compreender mercado, dinâmica de mercado, ainda é muito simples, seja onde for, compra um pedaço de terra, compra um imóvel, que você não vai perder seu dinheiro. E nem estacionado vai ficar, ele vai acompanhar a evolução dos mercados aí, de altas, né? Igual o Marquinhos falou, nós vamos voltar a 3ª vez nisso, né? Mas quem comprou, ninguém arrependeu. Quem fez essa escolha de... E nesse ínter aí, né, Marquinhos, na economia teve muita barca furada, né? Investe em tal coisa, investe em tal... Não vou falar porque... Talvez eu até rodar o facão na ferida de alguém aí, mas... Quem investiu em tal coisa, quantas nós vimos quebrar aí? Nossa, confiando, que era uma coisa do momento e tal. Quem deixou isso de lá, foi pro tradicionalismo do mercado imobiliário, ninguém arrependeu. Verdade. O que você achou? Então, eu acho que agora a gente está chegando já ao fim, né? Delongando um pouco aqui agora. E considerações finais, assim, acho que agora quem assistiu o podcast até aqui consegue entender muito melhor essa dinâmica do mercado, as tendências, as oportunidades, principalmente, né, Godoy? Isso. Porque tudo diz a respeito de uma frase que eu acredito muito. Quanto que você está pagando? Você pode estar comprando algo, mas o importante sempre é estar comprando mais barato. Nesse caso. E quando eu falo mais barato, eu falo o custo de aquisição. Quando você pensa, principalmente agora, dentro dessas oportunidades, a gente pensa em utilizar consórcio. Se você tiver um bom planejamento, tudo isso vai sair de uma forma muito mais eficaz, sua rentabilidade vai ser muito maior, porque, olha, você tem um imóvel X, ele vai ser daquele valor fixo. Dependendo da forma que você vai comprar, ele vai sair mais caro. Vai valer a pena? Sim. Mas se você puder diminuir seu custo de aquisição, isso fica muito melhor lá na frente. Tudo isso diz no planejamento. Muitas das vezes eu acho que as pessoas brigam muito entre os mercados por questão da falta de planejamento. Alguns mercados, por exemplo, como de investimento, já teve inicialmente mais planejamento, então as pessoas planejam financeiramente, mas eu acho que também no mercado imobiliário, a gente pensando nessa questão de planejamento, a gente pode pensar da mesma forma ou até mais, que o potencial de multiplicação é muito grande, de como que você consegue alocar isso para poder pensar numa aposentadoria, tranquilidade financeira futura e também uma independência financeira, né? Isso. Eu, ainda voltando, querendo ou não, a gente está falando de investimento. Sim. No final das contas, né? O consórcio também é um investimento. Eu tava pensando no caminho vindo para cá, tá até escutando um podcast que eu falei com vocês, né? Que antes você tinha ainda existe, né, a turma dos investimentos versus a turma dos imóveis, né? E se a gente pegar o brasileiro, principalmente o mineiro, que é uma população mais segura das coisas, mas, né, tem medo de fazer isso, aquilo. Muitos aí dos entusiastas do mercado financeiro falavam, aluguel dá 0,4. Eu prefiro colocar no fundo tal, não sei o que, na bolsa, na ação tal. Eu vim pensando e eu escutei isso no podcast, vou até transmitir para vocês aqui. O que acontece? A pessoa só investia no imóvel para colocar com aluguel para ter uma segurança patrimonial, que às vezes ela poderia perder na ação, a ação baixar, perder o dinheiro dela. Pelo menos no imóvel, se não ganhasse bem, pelo menos o imóvel está ali.
com essas novas dinâmicas do mercado, o short stay, por exemplo, é uma delas, né? Você não tem só o Q04, igual você tem o exemplo de onde que eu vou ficar em São Paulo. Então, não tem como você não fazer dessa forma. Se fosse com financiamento, já seria vantajoso, ok? Mas se você puder pagar 70% mais barato, tendo condições do mesmo imóvel produzir mais imóveis. Se for pensar bem na conta de papel de padaria, um imóvel desse que a gente citou, um estúdio desse igual de São Paulo, ele te dá condições de comprar mais 2 a médio prazo com consórcio. Só que pagando 70% mais barato o financiamento, usando um dinheiro que teoricamente não é seu. Teoricamente, que eu falo, até você pagar 100%, né? É isso que eu tô falando, é um grupo, né? É isso, não... E aí gira, né, cara? O negócio faz... Eu vi uma história interessante. O cara chegou na cidade do interior e aí ele falou assim, aqui, eu queria reservar um hotel aqui, mas eu não sei se vou ficar, não. Mas eu vou deixar pago. Aí chegou, você conhece essa história? Você conhece? Não, o cara pegou no hotel do interior, eu falei, vou deixar R$100 aqui e pagar o hotel. Ele falou, então tá. Mas se eu não for ficar, eu pego o dinheiro à tarde, ok. Aí o cara foi, atendeu os clientes todos, aí o cara falou assim, do hotel, falou, eu vou lhe pagar o cara do açougue, aí pagou o cara do açougue, os R$100. O cara do açougue, nós tem que pagar o cara da farmácia, pagou o cara da farmácia. O cara da farmácia falou, vou lá pagar o cara do depósito, pagou o cara do depósito. O cara do depósito falou, pagou o cara da oficina, pagou o cara da oficina. Aí o cara da oficina, nossa, eu tô devendo o cara do hotel. Eu falei, devolver, o dinheiro circulou, o cara falou, na verdade não vou ter que ficar não, porque eu vou ter que viajar, não toma seus R$100 aqui. Olha, girou, né? Olha como é que o dinheiro girou, cara. E o mercado é esse, cara. Cara, a gente tem que fazer a coisa girar, né? E essas ideias, essas inovações, cara, elas giram o mercado. Cara, só tem que abrir a cabeça e é bom para todo mundo, cara, todo mundo ganha. Então, uma coisa que nós não falamos aqui, que você acaba se protegendo da inflação também, né? É isso. Se você deixa parado na conta poupança, que muita gente fala no Brasil, muita mesmo, né? Muita. Quando vai assustar, não tem poder de compra mais seu dinheiro. Não tem. Se você pegar hoje R$1.000 e colocar na poupança, espera um ano só, não precisa muito não. O cara não compra mais, passa 2, 3... Fora que tem inflação real mesmo, que é fora do que a gente vê do IPCA, que é muito mais na vivência, né? Eu faço uma conta um pouquinho diferente disso pra ficar mais fácil o entendimento pra algumas pessoas, tá? Antes você ia no sacolão com R$50. Só com um carrinho cheio. Vai com R$50 na padaria pra você ver. Nem com dá. a coca 2 litros, um pouquinho de pão, um pão de queijo, tem um troco lá de R$5. E olha isso é o que? Inflação, que é o que a gente tá falando, né? Então você protege seu dinheiro com o imóvel. Sim, isso é importante. É verdade. Vou fazer um bate-pronto aqui com você, tá? O que é caro? Caro pra mim e barato é percepção de valor. Boa. Porque se você for oferecer um imóvel de alto padrão para um público de baixa renda, ele vai achar caro. Sim. Exatamente. Por que não comprar um imóvel? Não vejo uma resposta. Não tem como não querer comprar imóvel, não. Sou corretor de imóvel, como é que eu respondo isso? Tem que comprar imóvel. Tem que comprar. Por que buscar uma boa assessoria na área imobiliária? Uma boa assessoria te faz com que você tenha uma chance de correr menos risco de ter prejuízo, né? Na verdade, se você tem uma boa assessoria, você não vai tomar prejuízo. A verdade é essa. Uma pessoa que tem experiência, só vem com a experiência que você tem. Igual eu tô lá com 17 anos de mercado. Com certeza eu não sou o Godoy que começou lá atrás. Então já vi muita gente, mesmo comprando imóvel, fez uma compra que talvez não foi tão boa, comprou, por exemplo, no leilão, mas comprou no preço já que era de corte. Então essas coisas só vai percebendo a convivência, né? Então, quando você tem uma boa assessoria, a pessoa que tem experiência, e é só assim que você consegue ter uma boa assessoria, eu te falo, não faz isso, porque isso aqui pode acontecer tal coisa com o seu dinheiro. Você comprar nessa localização aqui, ela não é tão valorizada quando do lado de cá do bairro, porque passa uma rua aqui que não sei o que, tal. Tem N nuances nisso aí, né? Na mesma região pode ter um lado que é muito bom de comprar imóvel e outro não é. Então, coisas nesse sentido, com uma boa assessoria, você não perde seu dinheiro, né? Não investe num negócio que vai dar dor de cabeça. Qual a hora certa de comprar um imóvel? Ontem. Boa. Ontem. Seu maior legado? Meu maior legado? Poder encostar a cabeça no travesseiro, saber que todos os clientes eu fiz o melhor possível por eles, sem nenhum peso na consciência, que é coisa que eu faria pra mim mesmo. Legal. Seu grande feito? Meu grande feito, eu acho que sempre é o porvir. Acho que quando eu chego, eu não sou aquele cara que fica muito empolgado quando chego num grande objetivo, ó, já venci, enquanto eu tiver vivo vai ter uma coisa mais pra fazer, deixa eu ver qual que é o próximo passo, né? Legal. Então, meu grande feito, assim, se fosse falando de negócios, obviamente, isso, claro, né? Mas o grande feito mesmo é saber escolher uma boa esposa, servir a Deus principalmente, né? E ter meus filhos maravilhosos lá. Acho que abaixo que esse foi o feito que Deus me permitiu ter, né? A minha família. Uma mensagem que você deixa para quem está ouvindo a gente?
Comprar consórcio é com a Fagundes Consultoria, imóveis é com José Godoy Imóveis. E como você enxerga imóvel para os próximos 17 anos? Eu enxergo da seguinte forma: desde o tempo das cavernas, você precisava de um teto para poder ficar debaixo, para se proteger das intempéries, de predadores, né? Essas intempéries e predadores só mudaram com o passar do tempo para outros tipos de coisas, né? O imóvel é o teto que você precisa estar debaixo para o que ocorrer na sua vida lá de fora, você ter uma proteção. Então, seja com a evolução de inteligência artificial, seja com qualquer coisa acontecendo no mercado, amanhã também você pode ter algum problema de saúde, você vai precisar de um teto para você ficar debaixo. Então, o imóvel, ele não vai ter nada, até tecnologicamente falando, então hoje todo mundo tem muito medo, né? Será que meu emprego vai acabar com inteligência artificial? Será que tal tecnologia vai acabar? O imóvel, eu não vejo o que pode acabar, com a pessoa fala, não, preciso voltar para casa depois disso tudo e ficar em paz. Então, o imóvel, eu não vejo uma... Sempre vai ser bom, resumindo, né? Seja para investir ou para morar, imóvel vai ser sempre a base forte da economia, de qualquer lugar do mundo. Verdade. Feito. Sensacional, então, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite aí, quero ser convidado mais vezes, foi muito bom estar aqui com vocês. Em breve tem muito mais assuntos pra gente discorrer a respeito desse mercado. Obrigado vocês aí também por terem nos acompanhado, tá? E é isso aí. Isso aí, galera. Ansioso pelos próximos. É isso aí. Obrigado aí pela audiência, por nos ouvir. Espero que a gente tenha deixado uma mensagem bem legal para vocês. O Godoy aí com uma grande experiência, uma corretora aí realmente acima do nível, né? Acima da curva. Obrigado. E obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado, Godoy, e obrigado ao público até agora. Quem veio principalmente da Fagundes, segue o Godoy já nas redes sociais lá, para poder acompanhar um trabalho dele bem diferenciado, principalmente quem está vindo da região da Pampulha, né? Que vai conseguir entender mais a respeito disso e também está em busca de um imóvel, já procura ele, e depois também pensando nessa parte de planejamento, pode chamar a gente que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. Então, segue as dicas aí e grande abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço.